Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 25 do capítulo 20 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo sobre entropia e segunda lei da termodinâmica, em especial essa questão lida com os conceitos sobre máquina térmica, ciclo de Carnot e o cálculo da eficiência da máquina de Carnot, ok? A questão 25 diz o seguinte: uma máquina de Carnot opera com uma eficiência de 22% entre duas fontes de calor. Se a diferença entre as temperaturas das fontes é 75 graus Celsius, qual é a temperatura da fonte fria e da fonte quente? Então, pessoal, antes de estar começando a resolver a questão aqui para vocês, eu gostaria de destacar que um breve resumo e uma questão similar foi resolvida no problema 23. Então, aconselho, antes de resolver esse vídeo, de vocês estarem assistindo esse vídeo, que vocês assistam a solução do problema 23 do mesmo capítulo, tá certo? Que lida com os mesmos conceitos. Isto porque nos primeiros minutos do vídeo eu faço uma revisão e uma explicação sobre o cálculo da eficiência de uma máquina térmica e lido com o caso do ciclo de Carnot, tá certo? Discutindo como é o cálculo do trabalho e substituindo isso na variação da entropia e tudo isso para envolver dentro do cálculo da eficiência, tá certo? Então, aconselho você a estar assistindo o vídeo da solução da questão 23. Porque aqui eu já vou estar assumindo que vocês tenham visto esse vídeo e também terem visto as videoaulas conteúdo sobre o capítulo. Então, eu já começo resolvendo sabendo que o fato que a eficiência de uma máquina térmica de calor é dado por quem? Por 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente, ok? E aí, a gente pode estar escrevendo essa equação em termos da variação da fonte quente menos da fonte fria. Isso porque, pessoal, a questão nos fornece a diferença entre as temperaturas das fontes. Então, a questão nos fornece isso. Então, eu vou estar expressando aí essa equação de número 1, tá certo? Em termos da variação das temperaturas, tá certo? Está expressando a equação 1 em termos da variação das temperaturas. Então, é simplesmente o fato tirar o MMC. Então, isso vai dar TQ menos TF dividido por TQ. E aí eu vou estar isolando uma dessas temperaturas. Primeiro eu vou estar descobrindo, pessoal, a temperatura da fonte quente e utilizando o fato da variação da temperatura, eu vou estar descobrindo aí a temperatura da fonte fria, ok? Então, isolando o T de Q, então nós temos que T de Q é igual a T de Q menos T de F dividido por Epsilon, tá certo? Então, notem que eu estou explicitando aqui o T de Q em termos da variação das temperaturas das fontes quentes e frias. Então, basicamente, agora nós vamos utilizar a eficiência de 0,22, os 22%, e a variação de temperatura de 75 graus Celsius. Notando, pessoal, que ele dá a variação de temperatura. Então, a gente deve lembrar que o grau na escala Kelvin é o mesmo na escala Celsius e que todos esses cálculos aqui envolvidos envolvem temperaturas na escala Kelvin, ok? Então, vamos lá. Então, vamos escrever aí a equação. Nós escrevemos a equação 1 na forma da equação 2, pois a questão nos forneceu essa diferença e a eficiência. E nos solicitou as temperaturas, no item A, temperatura da fonte fria, e no item B, temperatura da fonte quente. Então, estou só justificando o que eu já mencionei para vocês. Então, a gente pode encontrar a temperatura aí da fonte quente substituindo os valores dados. A variação da temperatura de 75 graus, isso no caso, tanto faz ser grau Celsius ou grau Kelvin, mas no caso aqui é Kelvin, porque lembrando, todos esses cálculos aqui envolvem temperaturas em Kelvin. Então, essa divisão vai dar a temperatura da fonte quente, que é no valor de... Então, só comentando, pessoal? Notando que ΔQ é igual a ΔT, pois o tamanho do grau na escala Kelvin é o mesmo na escala Celsius, Então, finalmente, aí temos que a temperatura da fonte quente é igual a 340,9 kelvins, ok?
E aí, com essa temperatura da fonte quente, nós podemos determinar o item A, que é a temperatura da fonte fria, uma vez que nós temos essa diferença, tá certo? Então é bem simples, dado a resposta do T de Q, e como a questão nos fornece a diferença entre as temperaturas, então a gente pode determinar a temperatura da fonte fria apenas passando esse camarada para cá e esse para cá, né? Então temos aí que T de F é igual a T de Q menos 75 kelvins. E aí, substituindo a resposta, 340,9, então teremos T de F igual a 340,9 menos 75 kelvins, que vai resultar na temperatura da fonte fria de 265,9 kelvins, tá certo? E com isso nós respondemos o item A e o item B, que, como eu mencionei para vocês no início da questão, envolve apenas o conceito do cálculo da eficiência de uma máquina térmica de Carnot. E destaco mais uma vez, caso tenham sentido alguma dúvida nesse vídeo, para essa expressão, aconselho a assistir as videoaulas conteúdo e a solução da equação, a solução do problema 23, tá certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.